Olá, estamos aqui para mais uma conversa com o objetivo de trazer esclarecimento no que diz respeito à espiritualidade. São mensagens que canalizo dos nossos mentores espirituais. E nesse momento, nós falaremos sobre o ego. O ego que é tão diferentemente interpretado por diversas vertentes, por diversas mentes. Quando nós falamos do ego espiritual, podemos encontrar dois significados. Um significado que diz respeito a um ego que traz informações vindas de experiências passadas. Um ego como aquele armazenador de conteúdo sagrado. O ego espiritual pode estar diretamente conectado com a sabedoria divina. Por isso associo a palavra ego com espiritual. Algo que transcende ao que conhecemos como ego da mente ou ego que influencia um comportamento egóico. Um comportamento que se baseia numa ilusão de que este ser é 100% consciente e correto no que diz. Ou, para ficar mais claro, uma pessoa que acredita saber tanto que nada mais tem a aprender. Isso é diferente do ego espiritual que eu estou falando. O ego espiritual que eu estou falando está associado a um tipo de identificação, a um tipo de associação à individualidade do espírito. Cada espírito é individual, podendo ou não estar conectado a um saber divino ou simplesmente a conteúdos de vida. Então, este ego espiritual é positivo, pois nos traz uma informação daquilo que nós já vivenciamos, daquilo que nós tivemos como experiência e daquilo que não nos serve mais também, daquilo que não é mais necessário que pensamos ou resolvemos por alguma razão trazer para nossas experiências de vida. Ele nos ajuda a separar um pouco, a selecionar o que é útil e o que não é útil mais no nosso desenvolvimento, na nossa trajetória espiritual. Então esse ego espiritual, ele nos fortalece, ele nos preenche de bastante lucidez do que queremos e o que não queremos mais na nossa trajetória evolutiva. E é por isso que existem espíritos encarnados ou desencarnados que são bastante taxativos quando dizem seus nãos e os seus sims, porque ele sabe com clareza aquilo que quer atrair para a sua existência, aquilo que quer criar também para um bom futuro. Só que existe um outro ego, que é o ego que gosto de chamar de não espiritual. Assim fica bastante simples de nos comunicarmos aqui nessa fonte tão maravilhosa, de poder acessar tantas pessoas,
de podermos compartilhar bom estado. O ego não espiritual é o ego que está conectado com uma mente inferior. Uma mente que se importa muito com a própria imagem, se importa bastante com o que os outros vão dizer, bastante com um tipo de vida comparativo, né? Para essa pessoa do ego não espiritual é uma pessoa que se compara muito, que compete muito. Porque lá no fundo mesmo existe um vazio do ego espiritual. Existe um vazio que não consegue se preencher da conexão com o divino. Então, essa pessoa do ego não espiritual, ela começa a buscar fora um reconhecimento, buscar fora uma valorização, buscar fora o amor, a afetividade, sendo que ainda não conseguiu encontrar tudo isso dentro de si mesmo. O ego não espiritual transforma a pessoa numa pessoa triste ou extremamente raivosa, uma pessoa vazia de valores e de compromissos, que precisa incessantemente se destacar para se sentir um pouquinho especial. O grau de necessidade dessa pessoa, da autoimportância, é diferente da pessoa do ego espiritual, onde ela vê o mundo mesmo sem perceber. Ela enxerga o mundo como se tudo fosse relacionado a ela. Todos os acontecimentos surgiram porque ela existe, porque algo mexeu com ela, algo foi feito de propósito para ofendê-la ou para prejudicá-la. E o porquê estamos falando disso aqui? Porque queremos do fundo da nossa alma, do nosso lado mais divino, que você se transforme no mais puro ego espiritual. Que você, dentro do seu próprio ser, encontre essa conexão leve, essa conexão com a consciência maior, com o bem maior, para que você não necessite mais do aplauso externo para ser feliz, que você não necessite mais de pessoas o tempo todo realizando seus caprichos para que você sinta que é sim uma pessoa especial. Tenho que dizer aqui que hoje vejo na maior parte da humanidade este ego não espiritual, devido aos meios de comunicação que foram desenvolvidos, a necessidade de aparições superficiais, demonstrando aspectos faciais de bastante satisfação e felicidade, sendo que dentro da maior parte dos olhares e dos sorrisos moram vazios espirituais, vazios de alegria espiritual, uma fonte tão satisfatória, uma fonte tão verdadeira, que não depende de nada do mundo externo. Depende apenas de sentir uma verdade absoluta que nasce de uma consciência suprema. Que essas palavras possam te preencher de clareza para que sua vida fique ainda melhor. Gratidão.